recém-lançado game Wulong Fallen Dynasty está fazendo um grande sucesso. Mas vocês sabiam que esse game tem relação com a história da China? Mas como pode ser se é um jogo de fantasia? Como pode ter essa relação histórica? Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Então, vem comigo conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Wulong Fallen Dynasty é um RPG de fantasia. E eu não venho aqui para falar sobre gameplay, como dicas ou a melhor maneira de se começar o jogo. Eu venho falar sobre a história do game. E mais especificamente, dizer se ela tem ou não relação com a história da China. Então, se vocês são fãs de games, de RPG e de história, já deixe seu like e vamos embora conferir. Vou começar falando algumas informações básicas sobre o Wulong Fallen Dynasty. Nós temos ali, é um RPG, você vai lá e customiza o personagem, com vários outros games de RPG. E ele é considerado, ele está sendo chamado de RPG de ação. Por quê? Muito por conta da dinâmica das batalhas. Você consegue fazer ali os movimentos de luta, consegue fazer contra-ataques e tal. Então, as lutas estão sendo muito dinâmicas e por isso ele está sendo chamado de RPG de ação. Uma questão interessante também, que é um pouco diferente dos outros RPGs, que ele tem um conceito de nível de moral. Os inimigos têm esse nível de moral, que basicamente é uma questão da dificuldade que esse inimigo vai ter aí. Você vai ter que enfrentar um inimigo mais difícil, conforme ele tem um nível de moral mais alto. Além disso, os personagens ali que o jogador vai criando, né? Você vai jogando, ele pode se associar, ele tem que escolher entre bestas divinas. Essa interação com as bestas divinas, a besta divina que você escolheu, vai lhe dar vantagens ali durante o combate. E essa vantagem se dá através do conceito de ressonância com a besta divina. O game está sendo bem avaliado. Se a gente consultar o Metacritic, até o momento em que eu avaliei, que o Metacritic é um site que faz um apanhado de vários outros canais que fazem classificações dos games. E no Metacritic, nessa junção, nessa compilação das avaliações, o Wulong está tendo 81 de 100, uma nota 81 de 100. Então, uma boa nota. E isso porque muitos estão reclamando de alguns bugzinhos que estão sendo apresentados agora, no início do game, e que já se foi falado que vai ter um update que vai resolver esses bugzinhos que a galera está reclamando. Então, mas de qualquer maneira, mesmo com esses probleminhas, o game está com a nota 81 de 100. Tá, mas essa questão da fantasia, como que ela se relaciona com a história? Isso a gente pode verificar pela sinopse que nos é apresentada do game. Um soldado sem nome tem que lutar contra monstros e demônios numa versão fantasia sombria do período dos Três Reinos. E o que seria esse período dos Três Reinos? O período dos Três Reinos realmente existiu lá na história da China. É um período de 60 anos, entre os anos 220 a 280 d.C. Nesse período de 60 anos, ali nós temos o período dos Três Reinos. E por que o nome se dá Três Reinos? Exatamente porque existiam três grandes forças políticas ali distribuídas pela China, que eram o clã Kaowei, Shu Han e Wu Oriental. Então o que o game Wulong Fallen Dynasty fez? Ele pegou aquele ambiente histórico do período dos Três Reinos e criou uma versão, como a própria sinopse disse, uma versão de fantasia sombria. Pegou aquela questão histórica, aquele ambiente histórico da China, ali do período dos Três Reinos, e inseriu monstros, demônios, magia, por exemplo, as bestas divinas, entidades folclóricas, lá, míticas da China, e juntou isso com a questão histórica mesmo. Então, esse game, o Wulong Fallen Dynasty, é mais um exemplo que nós temos de uma obra de ficção que juntou elementos históricos, elementos reais mesmo, que ocorreram com, claro, fantasia, juntando, criando assim uma obra de ficção. Poderia ser uma série, um filme, mas nesse caso é um game.
E aí, pessoal, conheciam o Long Fallen Dynasty e essas ligações com a história? Deixe aqui seus comentários. Querem que eu fale mais sobre esse ou um outro game? Ou ainda, uma obra que misture elementos históricos com elementos ficcionais? Deixe aqui seus comentários. E também, deixe seu like e se inscreva no canal se vocês gostaram desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.